noite. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre as palavras de Jesus através da parábola dos talentos. Nós vamos relembrar a história dessa parábola. Só que antes eu gostaria de enfatizar a nossa missão como espírito encarnado aqui na Terra. Nós estamos aqui para dividir com Deus as responsabilidades da propriedade divina. Nós não estamos aqui apenas para usufruir das alegrias divinas, tampouco para fazer somente o usufruto da efêmera materialidade da vida. E dividir com Deus as responsabilidades da propriedade divina é ser um instrumento disposto a ser usado em sua obra que está sendo executada aqui na Terra pela espiritualidade. Jesus, ele nos disse: meu reino não é deste mundo. Mas para que possamos vivenciar esse reino um dia, precisamos nos preparar para que estejamos dignos de adentrar esse reino no tempo oportuno. E como nos preparamos? Construindo o alicerce do reino de Deus que precisa ser erguido dentro de nós. Então, sim, o reino de Deus não é deste mundo, é do mundo vindouro. E não poderemos gozar de uma felicidade plena neste mundo, considerando que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Só que para nós garantirmos a nossa vivência no reino de Deus, na pátria espiritual, precisamos começar hoje a construção desse reino de Deus dentro de nós. Se eu consigo construir esse reino dentro de mim, a despeito de viver uma vida com vicissitudes pertinentes da vida terrena, eu consigo usufruir de pelo menos relativa felicidade aqui na Terra. É o que nos assegura o Evangelho. E a casa que está sobre o nosso encargo, nesse exato momento, nessa encarnação, de modo individual, é a nossa casa íntima, a nossa casa interna. E a casa que está sobre a nossa responsabilidade coletiva é o planeta Terra, que depende imprescindivelmente dessa reforma íntima, desse trabalho individual que cada um precisa ter consigo mesmo. A reforma íntima que precede a evolução moral e espiritual do ser humano. Nós não conseguiremos realizar esse trabalho coletivo sem antes darmos conta do nosso trabalho individual, que é construir o reino de Deus dentro de nós, independente de ainda não vivermos esse reino externamente. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos apresenta na questão 576 a seguinte frase: Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Ele quer dizer com isso que nós nascemos na família que precisávamos ter nascido, nas condições que precisávamos vivenciar e com os talentos necessários para cumprir a nossa responsabilidade, que é cooperar com a grande obra de Deus aqui na Terra. E nós só realizamos essa cooperação, primeiramente, através do nosso processo evolutivo reencarnatório, que nos exige essa imprescindível reforma íntima. Essa reforma subentende transformar gradualmente o subsolo degradante das nossas más inclinações, que são muitas, pelo reino de Deus, semeando virtudes internas, a fim de espalhar o amor externamente. A obra, então, ela começa dentro de nós. Realizando essa reforma interna, nós teremos condições para executar os desígnios de Deus na senda onde nós fomos destinados. Todos nós aqui somos ferramentas de Deus. E quem move a engrenagem desse trabalho divino aqui na Terra é a espiritualidade.
Só que ela precisa da nossa boa vontade para nos usar nesse trabalho. Ela precisa que estejamos alinhados com ela nesse mesmo propósito, que é o trabalho com a regeneração planetária. E o que é a regeneração planetária? Antes de nós entendermos o que é a regeneração, nós precisamos compreender que estamos vivendo a transição planetária, que é a transição da Terra, da condição que nós estamos, a condição de provas e expiações, para um mundo de regeneração. A transição planetária, então, é o caminho até a regeneração. A aspiração divina com a transição é o mundo vindouro, porque essa vida daqui, ela é transitória. Nós precisamos nos preparar para a vida definitiva. Qual, então, é a nossa missão na regeneração? A primeira delas é regenerar a nós mesmos, porque não existe espírito perfeito aqui na Terra. Allan Kardec, ele escreve que o mundo de regeneração, ele é um lugar de convalescente, que é a pessoa que acabou de fazer uma cirurgia. Ou seja, a transição é a nossa fase de cirurgia. É preciso amputar de nós tudo aquilo que não é compatível com o mundo regenerado, tudo aquilo que é colérico, perverso, tudo que contraria a lei de amor e caridade. E o fim dessa transição planetária se dará quando começarmos a reconstruir tudo aquilo que foi destruído por conta do nosso livre-arbítrio mal utilizado, que fez o mundo degenerar. Então, vai ser preciso regenerar tudo aquilo que foi degenerado. No livro que se chama Pinga Fogo, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, perguntam para ele em que data aproximadamente que nós entraremos na regeneração. E Emmanuel nos diz que é por volta de 2057. Significa dizer que nós só temos 32 anos para construir um mundo novo. Esse mundo de regeneração. Então, a nossa cirurgia moral, ela precisa acontecer em estado de urgência. E que cirurgia moral é essa? A moral e a ética de Jesus Cristo. É preciso que todos nós façamos a seguinte pergunta: o que está degenerado em mim que eu preciso regenerar para seguir a conduta moral do Consolador? Porque se eu sou impaciente, eu já não estou aplicando a virtude da benevolência ensinada pelo Mestre. Se eu sou egoísta, eu também já não estou exercendo a caridade ensinada por ele. Então eu preciso amputar de mim a impaciência, o egoísmo e tudo que for maléfico em minha conduta, para que depois, em estado de convalescência, eu possa cooperar com esse mundo. Esse processo, ele se aplica a todos os vícios tão arraigados nas doenças da alma, que precisam passar por essa cirurgia moral. E lembremos, não adianta querer ir para o coletivo, tentar fazer a cirurgia no mundo, que é o nosso trabalho coletivo, sem realizarmos antes o nosso trabalho individual, que é a cirurgia em nós mesmos. Só quando cada um tiver em fase de convalescença, com as suas más inclinações amputadas, aí sim o planeta Terra terá sofrido a sua cirurgia moral, com pessoas moralmente saudáveis. Uma pessoa moralmente saudável não mata, não julga, não fere o semelhante. Nós podemos até estar longe dessa perfeição, mas precisamos ao menos estar caminhando em sentido a ela, nesse caminho de burilamento. E muitas vezes, ao invés de nos concentrarmos com a nossa tarefa principal, que é a nossa casa interna, estamos querendo fazer a cirurgia nos outros. Que o que a gente precisa ter em mente
é que nessa reforma íntima, sobre a ótica da espiritualidade, o médico que realiza a cirurgia em nós somos nós mesmos. Cada um opera a si próprio. E Deus só pode realizar o seu trabalho grandioso em nós, uma vez que nós usamos o nosso livre-arbítrio para escolher por esse burilamento, de arrancar todos os nossos males pela raiz. Ele não vai fazer essa cirurgia por nós. Se ele quisesse, ele faria, porque tudo ele pode. Mas se ele realizasse a cirurgia moral por nós, que mérito nós teríamos? O que nos engrandece como seres humanos é justamente a escolha que fazemos de sermos melhores e todos os esforços que temos nessa tentativa de não cedermos aos nossos instintos. É o uso do nosso livre-arbítrio bem praticado. Nós vivemos muitas vezes com muitos problemas de saúde e procuramos médicos, tomamos remédios, procuramos tratar do corpo físico, mas muito dos nossos problemas de ordem física poderiam ser evitados se tivéssemos educando o nosso espírito, ao invés de levar para ele toxinas oriundas das nossas más inclinações. Porque quando eu tenho ódio, por exemplo, quando eu guardo amarguras, ressentimentos por alguém, a pessoa mais prejudicada não é aquele por quem eu estou nutrindo esses sentimentos, sou eu mesma. É o meu corpo que extrai desse ódio sentido várias doenças físicas que são somatizadas. Nós envenenamos o nosso corpo muitas vezes e nem nos damos contas. Achamos sempre que o problema é externo, mas grande parte dos nossos problemas são gerados por nós mesmos. Sabe a comida estragada, que quando a gente come passa mal? Mas não é só o alimento que a gente ingere e coloca para dentro do nosso organismo que nos adoece, não. Existem outros elementos de outras ordens, sentimentos, pensamentos, energias, que são danosos para a nossa alma e, por conseguinte, para o nosso corpo. Ali no gráfico, nós vemos esse desenvolvimento do planeta primitivo para o planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra onde nós estamos, e a nossa meta, que é o planeta de regeneração. O trabalho para essa regeneração planetária, ele é um só. Todas as boas ações que acontecem no mundo, elas cooperam para o mesmo fim. Todos os caminhos do bem desembocam no mesmo lugar. Diferentes religiões, às vezes, com crenças muito distintas, estão trabalhando no mesmo propósito e nem sabem. Trabalham na transição da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Um mundo onde as almas alcançarão estados mais elevados espiritualmente. Porque para que o planeta Terra possa se regenerar, é preciso que a humanidade evolua. O planeta, ele depende da nossa evolução enquanto espírito encarnado e da nossa cooperação como missionários da luz, que cumprem a sua responsabilidade com a propriedade divina. Só que muitas vezes vivemos egoisticamente à margem do caminho onde esse trabalho está sendo feito, focados estritamente em nossos interesses próprios, construindo paraísos particulares. Só que o paraíso, ele é coletivo. É preciso que estejamos empenhados em trabalhar pelo bem comum, construindo um mundo para todos. Conforme Emmanuel nos disse, nós seremos avaliados pela substância de nossa colaboração no progresso comum e pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecerei, também nos disse Jesus.
E Emmanuel também nos disse: educa e edificarás na terra o paraíso. Porque se nós sabemos que o Senhor habita em nós, o que nós precisamos fazer? Aperfeiçoar a nossa vida a fim de manifestá-lo. Deus, ele habita em todos nós. Só que a sua manifestação, ela acontece quando o nosso interior chama por ele, reluzindo o amor e todas as virtudes oriundas do próprio amor. Quando nós chegamos aqui, o mundo ele estava de um jeito, e a nossa meta, quando nós formos embora para a pátria espiritual, tem que ser deixar o mundo melhor do que estava quando aqui chegamos. A nossa contribuição de todos nós faz a diferença. Quando nos retirarmos, o mundo então precisa estar melhor do que estava quando aqui chegamos. Precisamos auxiliar no progresso do mundo. E nós realizamos muito isso através da multiplicação do nosso talento, do emprego das nossas habilidades, das graças que obtivemos com a permissão de Deus. E essa multiplicação, ela não acontece da mesma forma para todo mundo, porque depende muito das peculiaridades de vida de cada espírito encarnado. Nós precisamos apenas fazer aquilo que nós nascemos para fazer. E isso não é igual para todo mundo. Varia de acordo com a nossa subjetividade, com a nossa vocação, com aquilo que temos materialmente e imaterialmente falando. O mais importante é que seja lá o que fizermos, que façamos com amor e com espiritualidade. Vamos relembrar então a parábola dos talentos? A parábola, ela compara Deus com um homem que, necessitando fazer uma longa viagem, ele convoca os seus servidores para lhes confiar os seus bens. Então ele distribui os seus bens da seguinte forma: ele entrega 5 talentos a um servo, 2 talentos a um outro servo e 1 talento ao outro. Então, nesse período que o Senhor realiza a sua viagem particular, aquele a quem foi confiado 5 talentos, ele faz algumas negociações e consegue ganhar mais outros 5 talentos. O que ganhou 2, conseguiu também multiplicar, conseguindo mais 2 talentos. Só que aquele que ganhou 1 talento, ele agiu diferente dos demais. Ele cavou um buraco na terra e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de um longo tempo, ao retornar de viagem, o senhor se encaminhou até seus servidores para que eles pudessem lhe prestar contas. Então aquele a quem foi confiado 5 talentos se apresentou e disse: meu senhor, tu me entregaste 5 talentos, mas aqui estão mais 5 que eu ganhei. E respondeu-lhe o Senhor: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, eu posso confiar em ti então muitas outras coisas, porque tu compartilha da alegria do teu Senhor. Logo em seguida se apresentou o servo a quem foi confiado os 2 talentos e falou: Senhor, tu me confiaste 2 talentos, mas aqui estão mais outros 2 que eu ganhei, totalizando 4 talentos. E respondeu-lhe o Senhor igualmente: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, posso confiar em ti então muitas outras coisas, porque tu compartilha da alegria do teu Senhor. Só que em seguida veio o servo que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que tu és um homem muito severo, que ceifa onde não semeaste e colhe onde nada puseste. Por isso, como eu te temia, eu escondi o seu talento na terra. E aqui o tens de volta. Restituo exatamente aquilo que te pertence. E devolve o 1 talento para o Senhor. E o Senhor também respondeu diferente para com esse. E disse: servidor mau e preguiçoso, se sabia que ceifo onde não semeei e colho onde nada coloquei,
devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu pudesse tirar com juros aquilo que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-o a que tem 10 talentos. Assim dar-se-á a todos os que já têm. E esses ficarão cumulados de bens. E aquele que nada tem, tira-se mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa passagem, ela é muito dura, mas ela tem uma lição muito importante. Nessa passagem, o dinheiro ele é comparado ao talento, para nos exemplificar sobre a mensagem de Jesus. Só que assim como a riqueza pode ser um talento confiado pelo mestre, é importante pensarmos e nos atentarmos para o reconhecimento daquilo que nos foi dado e confiado como um talento, que certamente não está limitado somente ao dinheiro ou à riqueza material. Tudo aquilo que nos foi confiado como talento nessa encarnação nos será cobrado como colheita no futuro, como ceifa. A pergunta que nos será feita é: o que fizemos de bom com os talentos que recebemos? Ou só usufruímos das coisas de uma forma utilitarista e egoísta? Então, antes de tudo, é importante nos conscientizarmos do que nós recebemos como talento, para que, uma vez que estejamos conscientes das dádivas que recebemos, saibamos que precisamos fazer algo de bom com cada um desses empréstimos que obtivemos. Porque são empréstimos, nada do que temos nos pertence verdadeiramente. Nem mesmo o nosso corpo nos pertence, porque ele pode ser tirado de nós a qualquer momento. O talento ele pode ser a riqueza? Sim. O talento ele pode ser o dinheiro? Certamente é. Muitas coisas podem ser feitas a partir do capital. Muito nós podemos ajudar com o recurso financeiro. Não somente a riqueza no sentido de fartura, de excesso, mas simplesmente de já termos o básico e o essencial. Porque não é preciso ter muito para exercer a caridade e multiplicar. Existem aqueles que estão nas ruas e simplesmente não possuem esse básico, esse essencial, e dependem daqueles que têm mais do que eles para multiplicarem e saciarem as suas fomes. E para realizar essa tarefa, não precisa ser necessariamente pessoas afortunadas. Nós não precisamos ter muito para cooperar e multiplicar. E como exemplo disso, nós temos quem? O Mestre Jesus. A multidão estava faminta diante dele. E chega um menino com uma cestinha, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E Jesus pergunta ao discípulo André, quantos pães ele tendes? E o discípulo responde, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Então ele toma os 5 pães e os peixinhos, ergue os olhos para o céu e depois faz o que? Multiplica e sacia a fome da multidão. Jesus não dependeu de ter fartura para cumprir a sua responsabilidade de multiplicação do talento que lhe foi confiado. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos e alimentou a multidão. Vamos pensar então sobre o que seriam esses talentos passíveis de serem multiplicados, para nós ampliarmos o pensamento e a questão ficar um pouco menos metafórica. Nós vamos refletir sobre um texto de Emmanuel que se encontra no Livro da Esperança, no capítulo titulado Concessões, para poder ilustrar melhor o que seriam esses talentos. Então, Emmanuel ele vai demonstrar as inúmeras possibilidades daquilo que nós podemos encarar como talento. E primeiro ele vai falar do poder. Ele coloca o poder como talento associando a líderes do povo de diversas ordens,
aqueles que têm o poder de influenciar uma multidão através da sua governança. E quem são essas pessoas detentoras do poder? Líderes políticos, líderes religiosos, ou até líderes de uma empresa mesmo, quem tem a seu comando funcionários e subordinados, chefes de hospitais, diretores de escolas. O poder é um talento que foi confiado. Como você administra esse talento e faz com que esse regimento coopere com a vida daqueles que estão confiados a ti? Para que, como extensão dessa boa governança, esses também possam cooperar, porque é uma reação em cadeia, uma sucessão de boas ações que geram outras boas ações. Como um líder político, por exemplo, como ele coopera com a sociedade e com os seus cidadãos? Como ele cria possibilidades para que estes também cooperem com a sociedade em que vivem? Um líder religioso, como ele promove a possibilidade de ascensão espiritual dos seus discípulos, fiéis, ouvintes? Como esses líderes criam possibilidades para que esses discípulos interfiram na ascensão espiritual do planeta Terra? Um hospital, por exemplo, tem a função de cuidar da saúde dos seres humanos. Só que se ele for mal administrado, certamente vai prestar um desserviço para a comunidade. Uma escola, ela tem a função de educar pessoas. Mal administrada também vai gerar um desserviço para a comunidade. Porque a escola, ela tem a responsabilidade de quê? De alfabetizar, de ensinar e, especialmente, ela tem um encargo na humanização. Grande parte dessa responsabilidade a escola carrega, porque nem sempre a criança tem essa estrutura em casa. Às vezes, o único lugar onde ela tem esse suporte é nos aparatos públicos da sociedade. Um político, por exemplo, quando ele implementa políticas públicas que cooperam com boas práticas na sociedade, que contribuem para o respeito à diversidade, ele está usando o seu talento do poder para poder multiplicar e fomentar o respeito, o amor, a paz, contribuindo dessa forma para uma sociedade mais justa e mais humana. Como então não pensarmos no poder, seja ele qual for e na esfera que for, como um talento a serviço da multiplicação, a serviço do amor e da fraternidade? Emmanuel vai falar também dos magnatas da fortuna, que retinham valiosas delegações de competência. E ele questiona, será que estes receberam tal fortuna aleatoriamente, apenas para fazer uso de forma egóica da riqueza? Riqueza essa que originalmente não lhes pertence? De acordo com Emmanuel, não, porque a qualquer momento podem ser privados das propriedades que ajuntaram se fizerem mau uso. Nós não somos proprietários dos talentos. Nós somos detentores. Somos apenas detentores dos talentos. Mas nós não somos proprietários, porque nós podemos perder tudo, absolutamente tudo a qualquer momento. Emmanuel vai falar também dos missionários. E quem são os missionários? Será que seriam os espíritas, os kardecistas, os umbandistas, os católicos? Não, porque ser missionário independe da religião. Eu posso ser uma pessoa religiosa e não cumprir a minha missão. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E por que poucos são escolhidos? Será que Deus ele teria uma seletividade nessa escolha? Não. Ele apenas escolhe quem cumpre o seu chamado. Mas todos são chamados.
A decisão de sermos escolhidos ou não depende de nós. Estamos cumprindo com o nosso chamado? Um missionário, ele tem como propósito consolar e instruir a humanidade, levando amor, paz, esperança, sabedoria, levando a palavra de amor do Divino Mestre Jesus, e não somente dele, de tantos outros espirituosos que nos ensinam valores e nos educam a sair de uma vida estritamente material para mergulhar na grandeza divina do nosso espírito. A reencarnação aqui na Terra, ela é uma verdadeira escola. E o nosso propósito nessa aprendizagem é transformá-la em um lugar melhor. Só que a gente não cumpre essa tarefa sem nos transformarmos em uma pessoa melhor. Para que a regeneração planetária aconteça, ela vai depender muito da existência de pessoas mais espiritualizadas e motivadas pelo sentimento de fraternidade, que as faz desejarem serem muito mais do que religiosos, mas serem espirituosos, serem multiplicadores do bem. Depois Emmanuel vai falar dos criadores do pensamento. E quem são esses? São aqueles que têm o dom da palavra, seja a palavra falada ou a palavra escrita, e que conseguem com esse dom comover as pessoas. Quem são esses criadores do pensamento? Escritores, que quando escrevem linhas, mexem com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nos ensinam. Palestrantes, entre tantos outros que lidam com a oratória e nos ensinam pela palavra falada. Só que isso também pode ser mal executado. E a exemplo disso, nós temos o quê? Os líderes nazistas, como outros que lideraram brutalidades devastadoras. Muitas vezes, pessoas portadoras de grandes inteligência, com alta capacidade cognitiva e intelectual, que escreveram livros que foram verdadeiros camalhaços de pensamentos articulados. Mas o que fizeram com esse talento da criação do pensamento? Regeram tropas nazistas que mataram milhares de pessoas, e tudo em nome do preconceito que lhes entorpeceram. Então, o talento da palavra, ele tanto pode ser usado para libertar, para educar e converter os seres para o amor e a caridade, como ele também pode ser mal utilizado. Ou então ficar estagnado e não contribuir em parte alguma. Quantas vezes nós vemos pessoas com dons e talentos, mas que guardam na gaveta e nada fazem com essas habilidades? E todo talento, ele é passível de multiplicação. Uma canção, por exemplo, como nós escutamos aqui em nossa casa, pelas vozes de nossos irmãos, que dom e poder têm essas vozes de nos envolverem nas melhores energias e vibrações? Que dom e poder tem de nos conectar com a espiritualidade? E isso é um talento multiplicado. E o tempo? Emmanuel também vai falar do tempo como um talento concedido por Deus. O que nós temos feito com o nosso tempo? Tem um trecho do livro Nosso Lar, escrito por Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, que vai dizer que as criaturas, que somos nós, os espíritos encarnados, nós somos itinerantes da vida. E ele vai dizer que existem dois tipos de espíritos. Existem os espíritos nobilíssimos, que seriam aqueles que descobriram a essência divina em si mesmos e marcham para o alvo sublime, visando o objetivo essencial da jornada. Só que existem aqueles, uma multidão de almas que simplesmente estacionam e demoram séculos e séculos recapitulando experiências passadas, cometendo os mesmos erros. E aí ele vai diferenciar, dizendo que os primeiros,
os espíritos nobilíssimos, eles estão seguindo por linhas retas, mas que os segundos estão caminhando assim, fazendo curvas, repetindo os mesmos erros, ficando à mercê de inúmeras vicissitudes e se perdendo, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. E aí vem uma outra grande frase do nosso lar que é muito esclarecedora, que vai dizer assim: cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Significa dizer que não tem ninguém dirigindo a nossa vida por nós. O nosso livre-arbítrio existe para comprovar isso. Então, quem nós escolheremos ser? Como administramos o nosso livre-arbítrio na escolha do que fazemos com o nosso tempo, que é um talento tão sagrado? Para onde estamos dirigindo os nossos passos e onde chegaremos com eles? Escolheremos ser os espíritos nobilíssimos, marchando para o alvo sublime, ou os espíritos que ficam retornando para repetir em diferentes reencarnações os mesmos erros e mantendo o mesmo padrão de comportamento? Nós ainda não somos os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, que não têm nenhuma influência da matéria. Nós somos os espíritos de segunda ordem. Nós já estamos nessa escala evolutiva, mas ainda precisamos de provações e experiências para nos elevarmos à primeira ordem, que representa a perfeição. Só que nós não vamos conseguir fazer isso mantendo o mesmo padrão de comportamento das reencarnações passadas. A nossa consciência, ela precisa entrar em cena para que despertemos. Emmanuel vai falar também da saúde como um talento, porque nos será questionado como nós cuidamos do nosso corpo físico, que não é nosso, que nos foi emprestado. Nos será questionado o que fizemos de bom ao ter vindo com esse corpo saudável. Porque a saúde é um talento que nos proporciona a capacidade física de fazer grandes coisas, de fazer benfeituras com esse corpo. Fazer coisas construtivas com essa ferramenta que pode servir de diferentes maneiras. O que nós temos feito, então, com o talento da saúde que nos foi confiado? Temos cuidado do nosso corpo? Temos nos exercitado? Ou temos intoxicado o nosso corpo com uma alimentação desregrada, com o consumo de bebidas excessivas e a falta de elo e cuidado com esse corpo? E como esse corpo ele está multiplicando? Precisamos nos lembrar da nossa ligação entre o corpo e o espírito. Não adianta cuidar de um e negligenciar o outro, porque eles estão ligados. É preciso cuidar de ambos. Em face disso, precisamos do alimento físico, mas também do alimento espiritual. E será que só as coisas boas que podem ser consideradas como talento a serem multiplicados? De acordo com Emmanuel, não. Porque as dores que povoam a alma também são consideradas como talento. A enfermidade, por exemplo, que é uma das dores pelas quais nós podemos passar, é considerada por ele como um talento. É um talento agradável? Não. Contudo, também é um talento passível de ser multiplicado, porque nem sempre a saúde como talento nos faz multiplicar, como nem sempre o amor nos faz multiplicar. Às vezes, somente a dor é capaz de nos fazer multiplicar, e outras vezes, apenas a enfermidade que consegue trazer luz para as nossas trevas interiores e nos movimenta a fazer grandes feitos.
A dor como talento, então, ela pode ser a alavanca que nos fará progredir e multiplicar. O infortúnio, às vezes, é o que tira o véu dos nossos olhos para nos acordar para a espiritualidade. O fundo do poço, às vezes, é o trampolim que nos eleva a criar grandes coisas. A dor, então, ela pode ter uma missão embutida nela. Ela pode nos fazer despertar. Às vezes, uma infelicidade em nossa vida é o que nos movimenta para o cultivo da verdadeira vida interior e espiritual. E fora o ensinamento que provoca. O quanto nós somos comovidos ao presenciarmos grandes obras feitas por pessoas que passam por enfermidades ou por diferentes tipos de dores e dificuldades na vida. O quanto isso não nos inspira a ambição de sermos melhores. O quanto a resiliência e a superação daquele que multiplica, apesar das suas dores da alma, também nos impele ao aperfeiçoamento. Existe um músico que se chama Beethoven. Ele foi um músico alemão e ele teve uma surdez progressiva que começou a manifestar-se mais ou menos com seus 26 anos de idade e que fez ele ficar completamente surdo com 28 anos de idade. Mas ele conta que nesse período que ele ficou surdo, ele pensou em cometer o suicídio. Só que a música o salvou. Então, mesmo surdo, ele continuou a tocar o piano. E olha que curioso, muitas de suas músicas mais famosas, incluindo a Nona Sinfonia, que é uma das mais célebres, ela não foi criada no período em que ele escutava. Ela foi criada já nesse estágio de completa surdez. Beethoven, ele poderia ter se rebelado contra Deus, como muitos o fazem. Ele poderia ter se vitimizado diante da perda da audição e ter, de fato, tirado a própria vida, como pensou em fazer. Mas não, a enfermidade não o impediu de continuar a sua obra, de continuar a sua missão e comover as pessoas com a sua canção. Ele multiplicou através do seu exemplo de vida. Imagina o quanto de pessoas se inspiraram a acreditarem no seu potencial criativo justamente por avaliarem que se Beethoven surdo fez tantas maravilhas no reino musical, por que não outros, com a audição e a saúde em perfeito estado? Beethoven, então, ele educou a humanidade com o seu exemplo. Só que antes, ele educou o seu próprio espírito, através da sua arte, se tornando um ser humano resignado, que não se deu por vencido diante das dificuldades. É importante, então, nós pensarmos que existem muitas vantagens diversas que nós podemos encarar como talento, não somente as que eu mencionei aqui. É preciso que façamos individualmente um autoexame de consciência sobre a nossa própria vida, para identificarmos que talento que nós portamos e como nós podemos multiplicar e cooperar com o planeta Terra. Cada um no mundo tem a sua missão, porque todos têm a sua utilidade. Todos os talentos, segundo Emmanuel, são recursos que te aproprias na Terra para serem investidos na construção da própria felicidade e na felicidade de outros também, contribuindo assim para a nossa tão aspirada regeneração planetária. E o termômetro que avalia o bom resultado do cumprimento da missão que nós recebemos é a depuração do nosso espírito, porque toda missão, ela aprimora e depura o missionário. Então, antes da nossa missão ser algo bom para o outro, é algo bom para nós mesmos. Uma pessoa pacificada pela paz é uma pessoa que transborda paz, ou seja, ela transborda porque ela já vive essa paz internamente. Uma pessoa iluminada interiormente, ela transborda o que? Luz,
porque ela cultiva essa luz dentro dela, então ela tem luz para oferecer. A consequência da conquista dos valores individuais de cada espírito desdobra nos frutos gerados por esse espírito no planeta Terra. Beethoven, antes de comover a humanidade com a melodia excepcional das suas composições, ele se elevou, ele se salvou com a sua própria missão. Desistiu do suicídio para ser um músico extraordinário. O seu talento, antes de ser multiplicado como obra-prima de arte, que sensibilizou e espiritualizou a humanidade, espiritualizou o próprio artista, que diante da falta de audição, sublimou a sua dor e criou a música oriunda do seu talento, mesmo que os seus próprios ouvidos já não pudessem mais ouvi-la. Ele se tornou um dos maiores músicos, e isso certamente é multiplicação. É sair do lugar de vítima, refém dos problemas que nos ocorrem, para sermos agentes da nossa própria história. Precisamos ser agentes, autores da nossa própria história. Considerando que se tivemos com a reencarnação essa oportunidade de caminhar de um jeito melhor, é necessário, então, reconhecer as nossas dádivas, que são os talentos que nos foram confiados, para começarmos a multiplicar. Porque a expectativa de Deus sobre as nossas vidas é poder colher na abundância das nossas colheitas. É necessário, então, escolher se nós apresentaremos para Ele um campo de talentos enterrados, como fez o servo preguiçoso da parábola dos talentos, ou uma colheita farta das nossas multiplicações. E lembremos sempre, Jesus é o exemplo disso. Ele não dividiu um banquete farto de híbridos alimentos com aqueles que tinham fome. Ele repartiu o pão, ele multiplicou o pouco em muito. Ele olhou para o que ele tinha e para quem tinha menos do que ele e multiplicou. Vamos então seguir esse exemplo e multiplicar os nossos talentos com muito amor e com muita gratidão. E se a gente não sabe ainda, né, qual é o nosso talento, que hoje nós possamos voltar para casa motivados em descobrir qual é ele. E eu gostaria de encerrar escutando uma pequena canção que ilustra essa cena da multiplicação, para nos inspirar um pouquinho mais sobre essa mensagem de Jesus. Muito obrigada pela paciência de todos. Uma boa noite.